Boa noite. Valorização do consumo alimentar de produtos locais foi o tema de uma mesa redonda realizada ontem no Arquivo Histórico, organizada pela Federação Nacional dos Pequenos Agricultores. O objetivo foi refletir sobre o que fazer para aumentar a produção agrícola e melhorar a segurança alimentar. O dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação e este ano o tema mundial é Sistemas Alimentares Sustentáveis para a Segurança Alimentar e Nutrição. Em São Tomé e Príncipe, esta data não passou despercebida. A Federação Nacional dos Agricultores de São Tomé e Príncipe reuniu em mesa redonda no Arquivo Histórico para refletir sobre a melhoria da agricultura, o aumento da produção e a segurança alimentar. Estamos convictos que o dia de hoje é para refletirmos no que devemos fazer para aumentar a nossa produção, de forma a manter a segurança alimentar, criando os bons hábitos no consumo do que produzimos, porque todos nós temos o hábito do consumo de arroz, um cereal que não produzimos e que a sua tendência é sempre aumentar de preço, por isso devemos consumir o que produzimos. Mais uma vez, queremos repisar ao Governo de que ainda falta-nos uma componente dentro do setor agropecuário, isto é, um banco de fomento agrícola com fundo disponível de taxas de juros bonificados, em que o agricultor poderá recorrer para a sua sustentabilidade. A celebração do Dia da Alimentação está centralizada no aumento da desnutrição no mundo. A criação de um sistema alimentar é visto como a solução para a diminuição deste facto. Nesse contexto, ressalta-se a importância dos sistemas alimentares. Um sistema alimentar é constituído pelo meio ambiente, as pessoas, as instituições e processos pelos quais os produtos agrícolas são produzidos, processados e entregues aos consumidores. Cada aspecto do sistema alimentar tem um efeito sobre a disponibilidade final e acessibilidade a alimentos variados e nutritivos, portanto, sobre a capacidade do consumidor de escolher uma alimentação saudável. Por definição, um sistema alimentar sustentável produz uma alimentação nutritiva para todos hoje e protege a capacidade das gerações futuras de se alimentarem. O governo foi representado pelo Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas, que afirmou as convicções do governo na luta para a melhoria das condições alimentares da população. Pretendemos, pois, passar a mensagem à nossa população e afirmar que o Ministério da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, porque considera que os problemas estruturais e conjunturais que afetam o setor primário são ultrapassáveis e visão do governo que a instituição encarregue de executar as políticas do setor deva dar um enfoque especial a domínios considerados prioritários de intervenção que tenham a ver com 1. Fortalecimento da capacidade institucional e de intervenção dos serviços descentralizados de extensão rural. No nosso entender, torna-se imperativo, particularmente no momento de mudanças que o setor tem estado a conhecer no meio rural e agrícola, projetar-se uma administração pública com serviços públicos de qualidade, como vetor de modernização administrativa, promover a formação e capacitação permanentes dos técnicos extensionistas, produtores e pescadores. Organizar e profissionalizar os pequenos agricultores. Pedimos desculpas pelos problemas técnicos no final desta peça. Minicursos e palestras vão marcar o terceiro Congresso Nacional sobre as Tecnologias de Inovação e Conhecimento, denominado Quitembu Digital. O evento decorre amanhã sob o lema O Impacto Socioeconómico das Tecnologias de Inovação e Conhecimento no pavilhão Aula do Espírito Santo, no Liceu Nacional. Depois do interregno em 2011 e 2012, por falta de verba, o Instituto Nacional de Inovação e Conhecimento preparou o terceiro Congresso Nacional sobre as Tecnologias de Inovação e Conhecimento, TIC Quitembu Digital. A propósito, o pavilhão Alda Espírito Santo, no Liceu Nacional, será palco amanhã e depois de palestras e minicursos ligados à referida matéria. Temos estado tudo já programado e preparado para a realização amanhã, semana de abertura, com as palestras necessárias à oficina. Portanto, oficinas são mini-cursos
que se ministra dentro do Quitemo Digital. Portanto, são programas que nós realizamos sempre no Quitemo Digital. O objetivo sempre do Quitemo Digital é fazer com que a população, os dirigentes, toda a sociedade civil santomense, entidades privadas estejam envolvidas nesse evento, porque o objetivo é sempre massificar o uso das tecnologias de informação e comunicação na sociedade de informação em São Tomé e Príncipe. Neste terceiro Congresso Nacional sobre a TIC, o lema escolhido é o impacto socioeconômico das TIC, através do qual os organizadores do evento vão mostrar por meio de apresentação de vários temas como que as tecnologias podem rentabilizar os custos e permitir o desenvolvimento das instituições e não só. Essa inovação vai buscar sempre a melhor eficiência nos seus trabalhos, perda de tempo, os custos com as deslocações, por exemplo. Sabe-se que hoje para saírem de alfândega, levar um documento até aeroporto, portanto, é o tempo, pneu, combustível, o tempo. Enquanto se houver um melhor uso das tecnologias de informação, então esse tempo, esse custo, dinheiro com papel, pneus, combustível, própria viatura e a deslocação do funcionário até aeroporto, por exemplo, então isto seria um benefício para a própria instituição. O Instituto Nacional de Inovação e Conhecimento vai aproveitar este congresso para divulgar alguns projetos que têm em carteira, como o de conexão das instituições nacionais por fibra óptica, que deve ficar concluído no início do próximo ano. Antevisão da Quitembu Digital, o catavento, símbolo da luta contra o trabalho infantil, chegou ao distrito de Lembá. Com esta ação, o Comitê do Trabalho Infantil pretende sensibilizar as autoridades do país para o cumprimento do Pacto dos Países de Língua Portuguesa de luta contra o trabalho infantil. Queremos felicitar todas as crianças e manifestar a nossa tristeza pelo aumento do trabalho infantil em São Tomé e Príncipe. Cada criança é uma flor, cada criança é uma alegria que brilha e transmite a esperança. Temos que acabar com o trabalho infantil. Ninguém melhor que as crianças para aclamar os direitos imperiosos para um futuro risonho. Depois de Cantagalo, a caravana de São Tomé e Príncipe do trabalho infantil rumou-se ao distrito de Lembá. Com eles, levaram o catavento como resposta aos direitos da criança. É com grande satisfação e honra, neste momento, é receber este catavento que simboliza o trabalho infantil no nosso país e que, para nós, a nível do poder local, é representação do povo de Lembá. Estamos muito empenhados para abraçar este evento, para dizer que este trabalho é um trabalho que não dignifica a nossa sociedade, que traz transtornos para as nossas crianças em deixar o recinto escolar na prática do trabalho infantil. O que me apraz de forma muito emocional ver que elas são e representam o futuro e que há, de facto, um compromisso com as autoridades locais em garantir este futuro, que é muito importante, não só para elas individualmente, mas também para São Tomé como um todo. Este processo não vai acabar somente aqui em Lembá. Estaríamos com o apoio da Organização Internacional do Trabalho e de toda a Comissão Organizativa, poder levar a todos os distritos
de São Tomé e Príncipe e a região autónoma, pois é importante que toda criança tenha esta oportunidade de não só participar, mas também compreender a importância que elas têm no futuro e desenvolvimento do país. Nos artigos 52 e 53 da Constituição da República estão plasmados os direitos da criança e dos jovens, que estabelece o respeito e a proteção especial da sociedade e do Estado para a efetivação dos seus direitos econômicos, sociais e culturais. As nossas organizações sindicais engajamos-nos no combate ao trabalho infantil como forma de garantir que as crianças em São Tomé e Príncipe possam ter um futuro melhor, ter um desenvolvimento capaz de contribuir para o bem do nosso país. As crianças são o futuro desse país e é nelas que nós devemos começar a sensibilizar, a organizar, a dizer para elas que não, a escola é a primeira coisa, depois é o todo o resto. É com a escola é o emprego das crianças, a escola é a vida das crianças e não o trabalho que lhes possa prejudicar o seu desenvolvimento intelectual, físico e mental. Nós vamos dizer às mamás lá em casa para não dar-vos trabalho que podem criar problemas à vossa saúde. Isto é que é mau para as crianças. Isso é que é contra, portanto, aquilo que é não ao trabalho infantil. Mas, meus amigos, isso que nós estamos a fazer aqui hoje, que tem o catavento, é coisa que está em todo o mundo. E esta parte é a parte de São Tomé e Príncipe. Nós estamos a fazer um trabalho de modo a que os meninos possam crescer saudáveis, com saúde, com força. Durante o período de 2013 a 2018, várias ações serão desenvolvidas em torno das piores formas do trabalho infantil, comunicação e mobilização, integração das políticas públicas de prevenção, erradicação e atendimento de crianças e adolescentes retiradas do trabalho infantil, como lazer, educação, desporto, saúde e segmento, avaliação, controle social e fiscalização para prevenção e erradicação do trabalho infantil. A sala de conferências do Centro Nacional de Endemias foi esta manhã palco de um seminário sobre a validação das linhas mestras do Plano Estratégico sobre a Saúde Mental, uma ação promovida pela Direção de Cuidados de Saúde. O seminário serviu para validar o Plano Estratégico de Saúde Mental, instrumento que irá, nos próximos anos, orientar as autoridades no sentido de dar melhor atenção e prestar melhores cuidados de saúde às pessoas que padecem de problemas mentais. Neste plano existem várias áreas de intervenção ou de ações, desde questões ligadas a recursos humanos, questões ligadas à gestão, organização de trabalho, organização dos serviços, aliás, questões ligadas com o álcool, o tabaco, portanto a toxicomania, questões ligadas também à VIH-Sida, a doenças crônicas, epilepsias, psicoses, etc. De modo a que num período de 5 anos possamos ter ações coordenadas e com indicadores que possamos posteriormente medir e implementar. O próximo passo após a elaboração deste instrumento é de, junto aos parceiros, buscar financiamentos para a sua implementação. Pascoal da Apresentação, médico de profissão, representou o Ministro de Saúde e Assuntos Sociais na abertura deste seminário e garantiu todo o apoio aos principais eixos traçados neste documento. Os principais eixos traçados neste documento, o Ministério da Saúde irá empenhar-se no sentido de proporcionar o seu estrito cumprimento em prol da melhoria das atenções prestadas aos doentes do Foro de Saúde Mental. O seminário decorreu na sala de conferência do Centro Nacional de Endemias. O presidente da Assembleia Nacional, Alcine Pinto, recebeu hoje o embaixador russo. O ponto forte deste encontro foi a cooperação entre os dois países.
É a primeira vez que o embaixador russo encontra-se com o presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto. Uma recepção que serviu de base para as partes estabelecerem diálogo sobre uma possível cooperação no domínio parlamentar. A coisa mais principal que nós discutimos foi a cooperação interparlamentar. Discutimos a possível visita para seu país, o presidente da Câmara Baixa da Federação da Rússia, Sr. Naryshkin. Já existe um convite, vamos ver, talvez no ano passado possamos arranjar esta visita, mas claro que ainda temos muito o que fazer para preparar esta visita, para que esta visita seja bom e útil. Além desta, o diplomata russo apontou outras áreas de cooperação. Outros assuntos de cooperação do futuro da nossa cooperação econômica, existem os planos, como podemos aumentar as relações econômicas entre os dois países e avaliamos demos uma alta avaliação à cooperação na área de educação. A minha opinião é que podemos ter boas perspectivas na área de pesca, por exemplo, na área de hidroelétricas, também no petróleo, se vamos encontrar bastante petróleo na sua zona econômica exclusiva, por que não? Companhias russas de grande vulto. Salienta-se que São Tomé e Príncipe e a Rússia mantêm uma tradição de longos anos de cooperação no domínio da educação. António Manuel Rosa, formado residente em Água Bobô, teve morte repentina hoje numa das ruas da capital. O idoso regressava dos Correios, onde foi receber a sua pensão de reforma e teve, ao que tudo indica, uma crise de hipertensão fulminante. Eram por volta das 9 horas quando tudo aconteceu. António Manuel Rosa teve morte repentina nesta rua da capital depois de deixar os Correios, onde foi receber o seu dinheiro de reforma. Segundo testemunha, o idoso começou a sentir-se mal, pediu apoio às pessoas, de repente caiu inanimado. Eu estava lá em porta de obra, parado, e então eu vi ele, a miúda gritar, socorro ao carro. Então eu aproximei ali. Ele vinha dessa direção. Quando chegou perto desta madeira, ele começou a gritar. Havia uns grupos de motoqueiros, pararam a moto e começaram a fazer sinal ao carro. E nenhum carro não apareceu. E depois veio um carro de MAI, quando pediu a população parou o carro e pediu o favor. Eu me disse que não dá para socorrer tipo dessas coisas. Então ligaram para a polícia diz que não tem combustível. Liga para a ambulância quando vem com rádio a tocar. A população revoltou. E então, quando chegou aqui, ele tentou de defecar. Ele tentou tirar a caçamba para defecar, é que ele caiu daquela posição. Começou a deitar espuma. Desde aqui, depois dessa madeira, já começou a tirar sangue. Então, é assim, nós gostaríamos de saber que o povo de Santo Tomé, quer dizer, mas o governo, se põe em bombeiro estável para defender a população, quando liga para bombeiros, dizem que não tem combustível. Liga para a ambulância vem com horário. É mal. E aquela decisão que dizem que o carro estranho não pode socorrer, é por isso que fez ele morrer. Se houvesse facilidade para carro estranho, fazer socorrimento a ele poderia salvar. Segundo um parente, António Manuel Rosa sofre de hipertensão arterial, mas tem cumprido com regularidade a medicação e ontem mostrava-se bem de saúde. Ele tem problema, mais vezes, de tensão, que ele sempre inflige esse problema de tensão, mas depois, às vezes, ele leva ele para posto, mas ele toma os seus medicamentos, até por ultimamente, ele recebeu tantos medicamentos mesmo, ultimamente, que veio de Lisboa para ele, porque ele sente problema só de dores, da coluna, essas partes, só que ele sente. Mas ontem ele estava todo bem. Ontem de manhã estive em casa, levei dinheiro para ele, levei alimentação para ele. Então, à tardinha, nós já conversamos, vamos lá. Depois ele só me disse essa manhã, que ele vai levantar esta manhã e ir diretamente para... Ele levanta esta manhã, vai vendo chamado de seu dinheiro de reforma aqui nos Correios, porque ele é funcionário dos Correios. Então, ele disse que ele vai tomar sua reforma aqui no Correio. E então, quando um espanto, meu cunhado é que liga para mim, dizendo que ele sai do Correio, havia aquele stand de cada cinema, e encontra aqui no chão morto. Por razões que não conseguimos explicar, algumas pessoas que se encontravam no local revoltaram-se contra a equipa da TVS, o que impediu-nos de recolher mais elementos sobre a vítima. Sabe-se apenas que chama-se de António Manuel Rosa, é aposentado e vivia em Água Bobô.